Que legal, né? Presta atenção nele não, tá, amado? Deixa ele. Que isso. Sem pressão, sem pressão. Vamos lá, como a gente combinou direito. Ensaiamos várias horas de ensaio. Quero compartilhar uma palavra. Eu digo aos irmãos que hoje foi... Eu não sei, amado, a minha esposa tá quebradinha, parece que, né, aquelas coisas que mulheres podem ter daqui a um tempo, né? Tal, e passou para mim, amado, que hoje eu tô quebrado. E eu fui, de tarde, saí de manhã, vim aqui, trabalhei aqui na igreja, ajeitei o negocinho ali. Cheguei em casa e falei, meu Deus do céu. Falei, eu tenho que trabalhar mais com o diácono Márcio, na obra, porque eu estou muito caidinho. Qualquer servicinho. E eu fiquei de tarde pensando, falei, meu Deus, o pastor tem sempre uma responsabilidade de trazer uma palavra, né? Para falar qualquer coisa, meu amado, a gente consegue falar qualquer coisa. Mas a gente está falando das coisas de Deus. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, nós precisamos ter uma direção do Espírito Santo. Então, abra comigo a palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, capítulo 24. E eu descansei um pouquinho antes de vir para o culto. Na verdade, nem consegui, eu fiquei pensando. Falei, Deus, e quando foi de tardinha, Deus me deu essa palavra. E eu creio que ela vem do coração de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Leia comigo a partir do versículo 14. Muito obrigado, Tasso. O rei Davi fala assim: não tenho para onde correr. Eu estou usando, por favor, a versão transformadora, tá? Porque ela tem uma palavra que eu quero usar ao invés de uma outra. Versão transformadora. Diz assim: não tenho para onde correr nesta situação. Quem já se pegou assim? Levanta a mão aí. Você não tem para onde correr. Brabo, né? Caramba, eu não tenho para onde correr. Mas vamos continuar no texto aí, que Davi fala. Respondeu Davi a Gade. Gade era o profeta. Davi fala assim: porém é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan até o norte, até Berseba, até o sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e a minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu, onde tinha aparecido aquele anjo. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor, o rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar a sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Araúna fala: pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as suas tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não,
faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e oferta de paz, ofertas pacíficas, dependendo da sua tradução. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra e a praga sobre Israel cessou. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos entender essa palavra e vamos sair daqui mais crente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai sair daqui mais crente. Essa passagem é muito interessante, ela é até um conflito, porque Deus queria dar uma disciplina ao povo de Israel, e aí Davi, eu não sei te explicar exatamente por que Deus fez isso e permitiu isso, mas vem ao coração de Davi fazer um censo do povo, e Deus falou para não contar o povo. Dos grandes problemas de nós líderes é que a gente quer a casa cheia. Eu quero a casa cheia. E eu creio que nós vamos ter a casa muito cheia. Não tenho dúvida disso. Mas o problema é que Davi fez aquela contagem. E o grande problema é quando você faz conta para Deus, você começa a confiar na sua conta. Isso aqui. Deus fala contigo, olha, faça tal coisa. Aí você começa a fazer as contas. E quando eu falo de conta, não é só dinheiro, não, é tempo. Não, eu não posso. Deus te chama para um ministério, Deus te chama para você trabalhar na igreja, e você começa dizendo assim, eu começo a fazer conta, eu não posso, eu faço faculdade, eu não posso, eu só tenho domingo livre, eu não posso, eu trabalho em shopping é doideira trabalhar em shopping, né? Eu trabalho no Casa, aquela loja ali no centro, frente à praça, loja Casa. Meu amado, aquilo ali é uma escravidão, é de segunda a segunda. Doideira. Eu trabalho em farmácia, eu trabalho em padaria, são coisas que não fecham. Eu trabalho no supermarket ali, Jesus amado. Aquele negócio também não fecha. E aí a pessoa começa a fazer esse tipo de conta e fala, não dá para eu trabalhar para o Senhor, não. Não dá. Mas Deus não chama gente desocupada. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não chama gente desocupada. Entendeu, Bernardo? Beleza? Isso aí. Deus não chama gente desocupada. Deus não chama preguiçoso. Preguiçoso, ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não adianta, esse negócio, quando eu terminar a minha faculdade, aí eu me dedico. Aí quando você termina a sua faculdade, você vai querer trabalhar, porque você estudou e nada mais justo do que isso. Aí não vai dar tempo, porque agora eu preciso arrumar o meu emprego. Aí quando você arruma um emprego, aí você precisa se dedicar ao emprego, porque senão você vai perder, né? E aí tem sempre uma desculpa, tem sempre, né, esse contratempo. Então, Davi fez um censo, e por tudo que eu falei isso, que aí a pessoa passa a confiar nela, confiar nas suas próprias capacidade intelectual, na sua força, né? E não é assim, não funciona assim. Se Deus fechar a mão, acabou, amado. Amém? Se Ele tirar o sopro de vida, acabou pra gente. Isso para adolescente também. Isso para jovem também. Porque quando a gente é jovem e adolescente, a gente acha que vai viver com essa carinha de jovem para sempre. Né? A gente vai achar, acho que a gente, eu também já fui jovem, mano. E eu sei como é que é. E eu fui jovem mesmo. Criança, brinquei. Adolescente, todos os conflitos que adolescente tinha. Fui jovem. E agora sou um jovem quase coroa. Ainda não sou coroa, não. Espera aí. Mas a gente precisa entender que nós não podemos confiar na nossa própria força. Então Davi fez o censo. E a tendência de um rei, ele fazia um censo para ele poder ver quantos soldados ele tinha, para ele poder ir para a batalha. Mas com o povo de Deus não é assim. A gente não trabalha fazendo simplesmente uns cálculos nossos. A gente tem sim fazer projetos e apresentar diante de Deus que vem a resposta do Senhor. Mas quando o Senhor fala para você, faça tal coisa, você tem que, o céu fala, a nossa resposta tem que ser imediata. Porque se a gente pensar, já era. Se a gente pensar, já começa a falar, não vai dar certo, não vai dar para fazer, não tem gente suficiente, não tem dinheiro suficiente,
eu não tenho inteligência suficiente. Meu pai não tem nada, por que eu posso ser um milionário? Não, eu vou continuar sendo um pé rapado. Nada disso, amado. Se Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele vai cumprir. Posso ouvir um glória a Deus? Então, Davi fez esse censo. Depois quando ele faz o censo, assim que ele tem a notícia do censo lá, depois de 9 meses e 20 dias, ele tem uma notícia do censo. Olha, tem tantos soldados, mais de 800 mil soldados, aptos para pegar em arma. Davi, caramba, não era para ter feito isso. Quantas vezes você já se sentiu assim? Você queria tanto uma coisa, vou fazer, porque Joabe falou para Davi: não faz isso, rei, que o Senhor multiplique, você perca a conta do povo de Israel, mas não faça esse censo. Mas Davi tinha que fazer, né? Às vezes a gente é cabeça dura, né? Às vezes a gente é cabeça dura. Às vezes tem alguém do nosso lado falando assim: não faz isso não. A gente, não, mas eu vou fazer. Aí depois que acontece, aí vem aquela... O pessoal da antiga sabe ficar assim: eu te disse. Não era para fazer, eu te disse. Né? Mas aí a gente vê Davi, quando ele pega o resultado, graças a Deus a confiança dele não era no resultado que ele tinha. Não confie nos resultados positivos que você pode ter. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha muito cuidado, que às vezes o sucesso naquilo que Deus não aprova é a pior coisa que tem, amado. Você ter sucesso naquilo que Deus não está aprovando. Tem muita gente, muito crente assim, tendo sucesso no que Deus não está aprovando. Deus não está aprovando e a pessoa está insistindo porque está achando que tem. Eu tenho sucesso. Tem muita gente assim, que não seja eu ou você, amém? Então Davi faz esse censo. Quando ele pega o resultado, o coração dele pesa. Ele fala: cara, não era para eu ter feito isso. E ele vai pedir perdão ao Senhor. Aí Deus fala: é verdade, você não era para ter feito isso. Então você vai escolher 3 coisas. Você vai, durante 7 meses, fome. Você vai ser perseguido durante alguns meses pelos seus inimigos. Ou o Senhor vai vir com uma peste. Aí Davi, Deus fala para ele, pelo profeta Gad: escolhe uma dessas 3. E aí é quando a gente começa, lendo no versículo 14. Ele fala no versículo 14, quando a gente começou: não tenho para onde correr. Ele tinha que escolher uma delas. O que Davi faz? Eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia. Umas coisas que a gente às vezes não entende isso. Deus é misericordioso, amado. Posso ouvir um amém? Deus é misericordioso. Deus não é um velho sentado, mal-humorado, dando um monte de ordem que a gente não consegue cumprir. Chegando para o jovem, dando ordem para o jovem: não, Deus mandou o jovem fazer, o jovem não consegue cumprir. Não, você sabe o que vocês jovens aí, o que Deus fala a respeito de vocês? Ele fala assim: vocês são fortes. E sabe o que o mundo está dizendo? Que essa geração é fraca. Deus fala: vocês são fortes. Deus fala que os jovens é como uma flecha na aljava dos seus pais. A Bíblia fala: jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno. E a gente não toma isso. Ou então você mais velho, nós que somos mais de idade, esquece as misericórdias do Senhor. Esquece que a gente está aqui dentro por causa das misericórdias dEle. Não é pelo que nós fazemos, não. É porque Ele nos ama. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Não vou deixar você dormir, não. Vamos lá. Então deu para entender o contexto, né? Então Davi chega numa eira. Aí é interessante que quando Deus vem matando 70 mil pessoas, amado, quase 10% do exército, Ele vem matando. Quando Ele chega em Jerusalém, Deus tem algo com Jerusalém. Essa Jerusalém mesmo, física, Deus tem algo com essa. Deus vai nos dar uma Jerusalém espiritual, mas Deus tem algo com Jerusalém. A própria palavra do Senhor fala: eu escolhi Jerusalém. Deus escolheu. Quando o anjo vem matando, ia chegando na cidade de Jerusalém, quando ele chega, o anjo está junto à eira de Araúna, o Jebuseu era um povo que vivia em Jerusalém antes de Israel conquistar. Esse povo Jebuseu vivia lá. Então, quando Israel conquista Jerusalém, alguns jebuseus ainda ficaram lá, habitando Jerusalém. Então,
Davi chega à eira de Araúna e Deus fala para o anjo: para, cessa, porque Deus teve compaixão de Jerusalém. Eu preferi essa tradução da Transformadora, porque é uma tradução da Revista Atualizada, fala que Deus se arrependeu. E aí a gente pode confundir o arrependimento de Deus como se Deus estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas essa palavra que se usa no hebraico de arrependimento não é a mesma palavra com arrependimento humano. No grego, no Novo Testamento, fala mudança de mentalidade. Deus não mudou a mentalidade. Deus teve, o que mais representa é que Deus teve compaixão. Hoje, como eu tenho falado, o mundo está dizendo a gente precisa ter empatia. Aí eu vi até um negócio legal, uma criança correndo, aí a criança cai. Aí tem lá um rapaz vestido de um bonequinho, aí o rapaz vem e cai junto com a criança também. Aí fala assim, nós devemos ter empatia. Mas na realidade, compaixão é a criança caiu, seria a criança caiu, o rapaz fosse lá, abaixasse com a criança e pegasse ela no colo e a levantasse. Isso é compaixão. Porque a empatia faz você até entender o lugar do outro, mas ela não é capaz de fazer você sentir o que o outro sente. Compaixão muda a nossa visão em relação a qualquer pessoa. E é só o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E a Bíblia diz que Deus fala, Deus teve compaixão de Jerusalém e falou, não vai mais destruir Jerusalém. Não foi. Não, aí o anjo para. E nisso que o anjo para, Deus fala para Davi, através do profeta Gade, vai lá, Davi olha e vê o anjo parado, o anjo da morte, o anjo paradão. Eu não sei se é o mesmo anjo de Apocalipse, não sei, mas o anjo está paradão lá, debaixo das ordens de Deus. Davi vê o anjo, na eira de Araúna. Vem o profeta Gade e fala, vai na eira de Araúna e sacrifica ao Senhor, faça um altar ao Senhor. Davi vai, chega na eira de Araúna, chega para Araúna, que é o nome da pessoa, chega para ele, olha, eu vim aqui para poder sacrificar ao Senhor. E a partir daqui, eu fiz a introdução e agora eu quero que você entenda que aí é o texto mesmo. Versículo 22 diz assim, peraí, vamos a partir do versículo 20, olha o que acontece quando Davi chega nessa eira. Pastor, o que é uma eira? Uma eira é um lugar de terra batida, para que você pudesse debulhar o trigo. Já viu onde o pessoal faz café? Espalha o café assim, e deixa o café secando. Aquilo ali é uma eira, é um lugar plano. Hoje em dia é concretado e tal. Nessa época era um lugar plano, de terra batida, não era um lugar onde havia pedra, nada disso. Então, Davi vê um anjo lá na eira, e o profeta vem para Davi e fala, vai na eira de Araúna e faz para mim, Deus falando, e sacrifica ali para mim. Olha o que diz o texto. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor, versículo 19. Versículo 20, quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Uma coisa que você e eu, nós precisamos aprender, é o que a autoridade representa. A autoridade representa o próprio Deus. Pastor, o guarda municipal aqui da praça, ele representa Deus, representa a autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade. Toda. Pastor, um policial militar corrupto, ele ser corrupto não diminui a autoridade que está investida sobre ele. Nós não obedecemos pessoas, nós obedecemos autoridades. Se você entender isso, isso vai fazer um bem para a sua vida. Foge dos corruptos, amém? Mas nem todos são. Então, Araúna olha e vê o rei, ele se prostra diante do chão, se prostra ao chão. Amados, a igreja, nós precisamos entender sobre a autoridade. Nós deveríamos estar ensinando o mundo a autoridade. Nós deveríamos estar ensinando ao mundo. E você vê um monte de crente que, o policial, não sei o que lá, não sei o que daquele lá. E tudo onde tem que haver ordem, para haver ordem tem que haver autoridade. Dentro de casa, quem é a autoridade? O pai, a mãe é a autoridade. Filho não é autoridade. E está distorcido hoje. Está distorcido. Tem até um negócio aí, não sei se é do Reels ou do TikTok, sei lá, de uma criança falando com a mãe, eu não quero que não sei o que lá.
E os pais rindo. Ah, que isso, amado? O que está vendo? Não há reconhecimento de autoridade. Não há. Não consegue observar a autoridade. Também tem muitos pais que não representam, né? Não assumem a posição de autoridade. O filho faz o que quer. Eu cuidei de uma família, não era nossa ovelha, mas veio cuidar. Você sabe qual foi o problema deles? O rapaz ministro de música, ela, mulher de Deus, de oração, na igreja, criando os filhos na igreja. E quando virou adolescente, o garoto começou a fumar maconha na rua. E o pai e a mãe com complicado, a violência, né? Tá bom, filho, fuma dentro de casa. E quando eles conversaram comigo, eu falei, não preciso nem dizer nada, né? Pastor, eu sei. Eu falei, cara, o problema, vocês deram legalidade. E agora para tirar o garoto do vício? Vocês adolescentes, vocês precisam entender. Vocês jovens, precisam entender que como é bom ter autoridade dentro de casa. Como é bom ter alguém falando, não faça isso. E não deixar fazer mesmo. Não deixar fazer, não. Como eu falei aqui um dia desse, minha mãe era ninja. Tinha essa, batia em tudo quanto é lugar, amado. Aí quando você vai ficando jovem, você, garoto, tu fica mais forte que a sua mãe rápido, né? Faz 13, 14 anos, a não ser que sua mãe seja a Elaine da vida, né? Forte, aberta. Não, fica mais forte, né? Eu só segurava a mão da minha mãe, mas deixava ela bater só para não bater no meu rosto. Quando segurava assim, já era. Também se eu segurasse mais forte, meu pai ia chegar e ia me quebrar. Mas como é importante a autoridade. Como é importante ter alguém que nos ame e fale, não faça isso. Não vá por esse caminho. Eu tive um amigo, se eu não me engano, ele morreu assassinado. Os pais dele, vocês jovens, prestem atenção, os pais dele, ele tinha horário para tomar café. De tarde, a gente brincando, a mãe chamava, ele ia para casa com cafezinho, leite, tudo certinho. A vida dele toda regrada, estudava num colégio bom, colégio Batista, colégio bom lá na Tijuca. Tinha uma situação financeira muito boa, só que os pais entraram no divórcio. Não me pergunte, porque na época eu tinha 12 anos, 11, então não é igual vocês hoje que já sabem o que é divórcio. Eu não sabia que era divórcio, só sabia que não vivia mais junto, mas nem. Hoje vocês têm muito mais informação do que eu tinha. E para encurtar a história, nós tínhamos um cachorro chamado Soneco, cachorro. Era meia-noite e pouca, 1h da manhã. O garoto, ele não ficava na rua. A gente ficava no máximo até 10 horas, e olhe lá, 8 horas da noite. Ele não, quando deu 1h e pouca da manhã, o nosso cachorro, e era cachorro de rua mesmo, o cachorro saía e tal. Começou a latir. Meu pai ouviu, foi lá ver na rua o que era. Esse garoto, meu amigo, estava sentado, devia ter uns 12, 13 anos, na rua, sozinho, sentado na rua. E o meu cachorro lá. Sabe por quê? Perdeu a autoridade dentro de casa. Não tinha mais ninguém para ensinar ele. Sabe o que aconteceu? O pastor Max esteve aqui, lembra do pastor Max esteve aqui? A gente conversando, ele que ofereceu drogas. Um ofereceu para o outro, sei lá. Foi ele, né? Ele ofereceu droga para esse meu amigo pastor Max, que hoje, né, foi liberto há muitos anos. Mas por quê? Porque não tinha autoridade dentro de casa, não tinha ninguém mais para cuidar dele. Não tinha mais ninguém para cuidar dele. De repente você jovem está assim, né? Não tem ninguém para cuidar. É órfão de pais vivos. Você pai, às vezes você pode estar fazendo, teu filho pode estar órfão. E você é pai, teu filho está órfão. Por quê? Porque você não mostra a sua autoridade dentro de casa. Não sei nem porque tem nada disso aqui, mas tá bom. A gente precisa trazer a realidade de um evangelho que entra na nossa história e muda a nossa família. Mas não essa mudança de família que o governo quer fazer, não essa mudança que o sistema quer fazer. Mas verdadeiramente a Bíblia fala que os filhos se converteriam aos pais e os pais aos filhos. Quando entra o evangelho, muda a história. E para terminar essa história do meu amigo, eu devia ter uns 14 anos, descendo a rua para estudar. Pararam 2 caras, estavam tocados, pararam 2 caras. Aí você conhece? Aí falou lá o apelido dele.
Aí na época eu falei, não conheço não sei quem é não. Aí fui embora. Quando eu voltei, esse meu amigo sumiu, teve que sumir. Foi morar em Fortaleza, não sei. O pai dele teve que ir lá no Dendê, no Morro do Dendê, pagar lá uma dívida que na realidade nem foi ele, foi um outro colega que tinha... Sabe como é que é esse negócio de drogas, né? É teu amigo enquanto dá. Aí esse outro colega chegou pro pessoal da Boca e falou, não, ó, foi ele pegou aí e não me pagou. Os caras foram lá para ceifar a vida desse meu amigo, na época. A gente tinha quantos anos? 14 anos. Imagine vocês hoje. 14 anos eu tinha 36 anos atrás. Imagine hoje vocês. Então a gente precisa trazer essa ordem para dentro de casa. Quando o evangelho entra na nossa vida, ele transforma. Posso ouvir um glória a Deus? Então, por isso que eu falei de autoridade. O que acontece? Araúna, ele reconhece a autoridade de Davi, ele se prostra. Olha o que ele continua falando. Versículo 21. Por que o meu senhor, rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu, vim comprar a sua eira. Davi veio para comprar a eira dele. Ele não veio para se aproveitar. Ele veio para comprar a eira dele. Vim para comprar a sua eira, construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Aí Araúna com o coração aberto, abençoador, Araúna fala, pode ficar o rei com a eira, pode ficar o rei, usa-se como lhe aparecer melhor. Aqui estão os bois. Araúna providenciou tudo, ele providenciou a eira, ele providenciou o altar, ele providenciou os bois, o sacrifício, ele providenciou tudo para o rei. Fique à vontade, rei. Versículo 23, Araúna fala, eu lhe darei tudo, e que o Senhor aceite a sua oferta ao rei. Agora o que o rei responde? O rei, porém, respondeu, não é isso, eu faço questão de pagar por tudo. Meu amado, ele continua dizendo, não apresentarei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custaram. Deu para você entender? O que eu quero dizer nessa noite é muito simples. Construa um altar no teu coração que te custe. Construa um altar que te custe. Amado, a gente sabe que a salvação é pela graça. Sabe disso, eu não estou falando de salvação. Salvação não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Nem aceitar Jesus eu sou suficientemente capaz. Nem isso eu sou capaz. Mas o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele nos convence. E aí você jovem, todos nós passamos eu quero Jesus na minha vida. Isso é uma obra do Espírito Santo. E eu não estou falando da graça. Eu estou falando de vida com Deus. Vida com Deus custa. Não entra nessa vibe aí da internet não, amado. Eu fui lá na Marcha para Jesus. Cara, foi muito bom. Glória a Deus, foi muito bom. Deus está fazendo algo diferente, tá? Mas tem muitas pessoas ali no meio que não entendem. Cara, tinha menininha com croppedzinho, barriguinha com piercing, ninguém de fora. Cara, você não faz a diferença entre quem é da igreja e quem não é da igreja. Não, a gente pode tudo. Gente falando palavrão, lá eu não ouvi não, mas tem gente crente falando palavrão, crente falando piadas maliciosas, crente fazendo um monte de coisa, não há nenhuma diferença. Não, Jesus já pagou o preço, ele pagou o preço de salvação. Agora quem desenvolve a salvação sou eu e você. Precisa entender isso. Davi, o que eu quero dizer para você é isso. Davi, ele entendeu, ele falou, eu não vou dar ao Senhor nada que não seja meu. Não terceirize. Tem mulheres que oram aqui na igreja que você não vem orar. Ah, pastor, eu trabalho. Beleza. Mas você ora em casa? Não, pastor, não dá tempo, né? Trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, com sono, eu vou dormir. Domingo à noite eu estou na igreja. Para com isso, isso não é vida com Deus. E é interessante, só ouvir isso quem está presente, né? Já reparou isso? Só ouvi isso quem está. Eu ouço isso, amado, desde 2002, quando eu voltei para Jesus. Eu ouço isso sempre, porque eu sempre tive presente, mas para mim foi bom, me faz permanecer. Me faz permanecer. Então, versículo 22, olha o que Araúna fala. Pode ficar com a eira, meu senhor, usa-se como melhor, aqui estão os bois.
aqui estão os bois para a oferta. Você precisa ter os seus próprios elementos, simbolizados no Velho Testamento. Você tem que ter os seus próprios elementos. Davi não podia sacrificar, eu vou sacrificar ao Senhor os bois de Araúna. Eu vou sacrificar ao Senhor, vou fazer um altar para o Senhor, mas tudo é de Araúna, não é meu. Por isso que de repente muitas pessoas têm dificuldade de ter vida com Deus, porque elas terceirizam. Não, lá na igreja tem um pessoal que ora, às vezes eu chego lá na igreja, tem lá o pessoal da intercessão, meu Deus, fogo de Deus. Às vezes o pastor ministra, glória de Deus, mas de quem é o sacrifício? Se eu estou aqui ministrando na glória de Deus, é o meu sacrifício ao Senhor. Você tem que fazer o seu. Posso ouvir um glória a Deus? Durante a ministração da música, está aqui, o dirigente está sacrificando ao Senhor, mas você tem que sacrificar ao Senhor no seu lugar. Não adianta você estar sentado aqui, vendo, até se emocionando, mas você está terceirizando. Lá o dirigente, que legal, o louvor uma bênção, muito legal. Mas não há nenhum sacrifício teu no seu coração. Por isso é a dificuldade que a gente vive hoje, de ter vida com Deus, porque a gente terceiriza. A gente está aprendendo pela internet, pelas coisas, a ouvir os pregadores legais, mas a nível de alma. Não há nenhum corte. Tem que nos cortar, amado. A palavra tem que cortar a gente, tirar o que é alma e o que é espírito. O que é alma é isso aí, que a gente vem emocionado para a igreja, feliz da vida. Mas nem sempre a gente vai vir emocionado, feliz da vida. Vai ter dia que a gente vai vir chorando. Vai ter dia que a gente vai vir com a boca no pó, né? E esse pó não é de droga não, é de oração. A gente vai vir, tem dia que a gente vai vir assim. Como Davi fala, eu não tenho para onde fugir. É o que acontece. Pode reparar como é que a gente está vivendo hoje a vida de muitos crentes. Não vou para a igreja hoje não estou me sentindo bem. É isso aí. Não estou legal, não estou feliz. Eu tive uma desilusão. Eu fui mandado embora do trabalho, eu fui não sei o quê. Eu tenho uma doença, alguém da família ficou doente. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não estou me sentindo bem. Cara, a igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de vida, porque Jesus Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, ela tem autoridade para curar enfermos, ela tem autoridade para mudar o emocional das pessoas, é um evangelho transformador, e a gente precisa acordar para isso. Então, os sacrifícios, eles simbolizam a nossa vida hoje. Quando Araúna fala, toma aqui os bois, bois aponta para serviço, bois aponta para trabalho. Então ele fala, toma aqui os bois, mas quem estava trabalhando era Araúna, e quem precisava trabalhar era Davi que precisava apresentar o sacrifício e não Araúna. Tem coisa na sua vida que não é sua mãezinha que vai resolver para você não, meu filho. Tem coisa na sua vida, marido, que não é a tua mulher que vai resolver orando por você não. Tem coisa na sua vida, esposa, que não é o seu marido se posicionar para que você tenha resolvido a coisa não. Tem o sacrifício, a oferta é tua. Quando você apresentar diante do Senhor os teus sacrifícios, por você, porque a gente vê aqui, Davi tinha esse entendimento. Davi fala, eu não quero isso, eu preciso pagar por isso, isso aí precisa ser meu, para que tenha um efeito, para que você tenha mais vida de Deus, para que você tenha mais consciência daquilo que Deus é na sua vida. Você precisa ter o seu próprio sacrifício ao Senhor, não mais sacrificando bois e cordeiro, não é isso que eu estou dizendo. Agora é o sacrifício de coração, sacrifício de louvor, é fruto dos lábios que confessam o Senhor. É isso que nós precisamos trazer para a nossa realidade de vida. As coisas vão mudar na nossa vida, a nossa ótica passa a mudar, a nossa visão de igreja passa a mudar. A gente não vai entender mais uma visão católica de igreja. Vai lá, não, o padre é que tem a responsabilidade de ficar lá, orando lá por nós, passar uma Ave Maria, é o padre, é o clero que tem a responsabilidade. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus sou eu e você, tem que ter os nossos próprios sacrifícios. E vocês adolescentes, eu nunca ouvi isso na idade de vocês, ou eu não entendia, mas vocês já entendem.
Eu digo a você, eu não tinha a inteligência que você tem hoje. Pietra, Gigi, todos vocês, eu não tinha essa percepção. Não tinha. Era uma outra mentalidade. Não tinha essa percepção. Agora vocês entendem o que eu estou dizendo. Eu lembro que se eu tivesse a idade de vocês, eu não ia entender nada na época, né? Se falava isso, mas a gente não entendia. Criança não entendia nada. Hoje minha filha já entende. Então a gente precisa trazer isso. Vocês jovens e adolescentes que já entregaram a vida para Jesus, nós igreja, é individual, a responsabilidade é individual. Posso ouvir um amém? Então ele fala, aqui os bois, serviço, Davi fala, o serviço tem que ser meu. E depois ele fala, toma lenha para fazer o fogo. Fogo aponta para a aceitação, fogo aponta para a aprovação de Deus, fogo aponta para a glória de Deus, fogo aponta para a purificação. Você imagina se Davi apresenta diante do Senhor uma oferta de serviço que não era dele, era de Araúna, e apresenta ao Senhor fogo, e o fogo não era para ele, era para Araúna. Vocês estão conseguindo entender, amado? A responsabilidade é nossa. A gente vê hoje em dia um monte de homem com a esposa. Às vezes tem mulher que é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, e um homem, minha esposa é de oração, rapaz. E você? E como eu falei, tem mulheres que ficam esperando, mas eu vou me firmar, mas eu vou me firmar o dia que meu marido se posicionar. Está errado, cara. Você está usando o sacrifício de um, usando o sacrifício do outro. Então, como haverá aceitação sobre a vida de Davi, se não era ele o dono do sacrifício? Davi entendeu isso, a responsabilidade é individual. Nem eu entendo a minha letra, nem eu, mas a responsabilidade é individual, sobre aquilo que você está fazendo, é individual, né? Poxa, eu não entendi mesmo o que eu botei aqui, gente. A responsabilidade é individual sobre ser aceito ou não. Agora entendi. A responsabilidade é individual sobre ser aceito ou não o seu sacrifício. Se ter o fogo ou não tem o fogo. Eu não tenho fogo. Eu queria que o pastor fosse igual aqueles que ficam, igual o Naruto, que fica assim. Viu? E fica e gira. Deixa o menino girar. Eu queria que tivesse óleo. Eu vi uma vez uma pessoa há muito tempo, falou assim, não, porque assim não tem a rosinha para a gente levar para casa, um sal, uma perna de cera. Cara, isso aqui é o que? É espírita gospel? Sabonete, não tem um sabonete para tomar um banho e ficar santo. É sério, isso foi falado conosco. Não, é porque não tem um sabonete. Não, é porque aí vai canalizar a fé. Amado, para de caô, isso aí não vai canalizar a fé nenhuma. Isso aí é mandinga, gospel. Passar um sabonete santo, agora eu estou santo. Tá, então virou um sacramento. Toma banho, compre ali na livraria, ali na nossa promocional, sabonete do leão. Vem diretamente da África, tem umas babas do leão, você passa, vai ficar santo. A única coisa que a Bíblia nos ensina é óleo. Unja com óleo, que tiver alguém enfermo, que é a oração dos santos. Não é o óleo, é a oração dos justos, dos santos. A única coisa que fala é isso. Mas tudo bem, cada um faz o que quer. Versículo 24, para a gente encerrar. O rei, porém, respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Algumas versões, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Então a gente precisa, para encerrar essa noite, você e eu precisamos entender isso. E eu acredito que se você está aqui numa quarta-feira, e geralmente são os mesmos que eu vejo na quarta-feira, é porque você tem o desejo, é porque você quer. Que se fosse de outra forma, vocês visitantes, o Espírito Santo que trouxe vocês. Nós precisamos trazer o Espírito Santo, né? Hoje o que nos custa, pastor, agora tudo bem. Davi foi lá e pagou lá o terreno, pagou os bois, fez o sacrifício, foi aceito por Deus. E agora, pastor, o que é que me custa? Será que é o meu dízimo e minha oferta? Peraí, não, dízimo
Dízimo é um reconhecimento que você tem, que Deus te deu tudo. E você, nesse reconhecimento, santificando o teu dinheiro, você devolve ao Senhor 10%, fica com 90%. Oferta é uma semente que você entrega, entendendo que essa semente é para o sustento da obra, para que a obra do Senhor, no caso aqui essa igreja, ela permaneça. Então não estou falando só de dízimo e oferta, não. Na realidade aqui não é espécie. Pastor, o que então é o que me custa? Sabe uma coisa que te custa é tempo. Tempo. Vivemos um tempo onde as pessoas dizem que não tem tempo para terem tempo. Vai me custar de repente 1 hora de sono. Vai me custar o tempo. Você dedicar o seu tempo ao Senhor. Não se conformar com essa vida. Cara, festa rave. Alguém aqui já foi em festa rave? Quantos dias você ficou na festa? Só foi 24 horas? Festa raves dura às vezes 48, 72 horas. Começa na sexta. E sabe o que acontece? Muitas festas rave, eles vão para o interior mesmo aí. Para o mato, para dentro de um sítio, para um negócio. E é direto. Para lá tem tempo. E muitos desses que vão, uma grande parte, muitos desses têm filhos. Mas não tem tempo para cuidar do filho. Deixa com a mãe, deixa com o avô. Alguns desses têm maridos, têm esposas, mas não tem tempo o marido para a esposa. E vão para essas festas raves. E para poder durar esse tempo todo ligado, tem que tomar uns negocinhos. Não tem jeito. Você sabe o que é mais caro numa festa rave? Não é o uísque, é água. Sabia disso? Porque essa droga, ela desidrata. Então precisa tomar muita água. O álcool desidrata, mas essas drogas... O que eu estou falando isso? É para você entender que a gente entende as coisas que estão acontecendo no mundo. Ninguém aqui é um alienado. Nós entendemos as coisas que acontecem. Mas Deus está falando assim, você tem que me dar alguma coisa que te custe. Você precisa entender. Você acha que não custa a gente estar domingo da manhã na igreja? Custa. Acha que não custa a gente fazer uma festa genuína? Custa. Às vezes custa dinheiro, tempo. Mas a gente acha que não. Davi pagou lá e está tudo certo. Então eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta, não preciso mais me envolver. Não, Deus está falando para você. Ele quer para você um outro nível. É um nível de envolvimento. Posso ouvir um amém? Ministério de música. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer uma aula. Não tem mesmo? Se você não tiver, a igreja faz. Eu não tenho dinheiro para estudar um instrumento. Ou então você aí, poxa, queria tanto fazer parte do Ministério de Música, mas aí eu não tenho, eu não sei. Vai estudar música. Paga uma aula para fazer. Pastor, eu queria tanto conhecer mais a Bíblia. Vai fazer um seminário. Vem na escola bíblica. Não, pastor, não venho não. Por que você não quer aprender a Bíblia? Então vem na escola. A escola, qual é o nome da escola? A escola bíblica. Significa que nessa escola você vai aprender a Bíblia, né? Senão seria a escola futebolística. Você vai aprender a trazer o irmão Gil para dar uma palavra de futebol. Deu para entender, amado? Pastor, não dá agora, porque eu estou fazendo uma série de coisas, então eu só tenho o meu final de semana livre. Então você não está sendo capaz de dar ao Senhor algo que te custe. Essa é a realidade. Davi entendeu isso. Davi falou assim, eu não posso pegar as coisas de alguém. Quantos querem que essa igreja cresça? Você pode dar glória a Deus? Mas não dá para eu fazer isso sozinho. Não tem como. Principalmente, e eu creio que é da forma que eu sempre vivi. Eu e a pastora, a gente sempre esteve envolvido com todos. Todos. A gente quer que todos estejam. Então aí fica um pouco mais difícil, né? Aí fica um pouco mais difícil. Queremos que todos se envolvam. Que todos estejam envolvidos. Aí fica mais difícil. Porque desde que eu me converti, eu sempre entendi que a Bíblia fala da igreja do livro de Atos. Tinham tudo em comum. Na comunhão, no partir do pão.
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração. Eu entendo que igreja é isso. Eu não consigo entender igreja de uma outra forma. Não consigo. Eu não consigo entender igreja que eu não me importe com a pessoa. Eu não consigo entender. É porque nós não somos cifrões, nós somos pessoas. Agora, não tem como a gente caminhar, fazer sozinho. Aí Deus começa a levantar outros. E nessa noite Deus está levantando outros no nosso meio. Posso ouvir um amém? Porque eu tenho visto isso. Deus tem levantado pessoas nesse lugar. Tem levantado, não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque essas entendem que essa é minha parte. É a minha parte. Cada um, se vocês que nos visitam, estão buscando uma igreja, entenda isso. Entenda isso, que igreja não é um lugar para você ficar confortável. Apesar que eu acho que a igreja tem que ter ar-condicionado, tudo bonito. Tem que ter. Não consigo ficar muito tempo de um jeito, a gente vai, ajeita, fica mais bonito ainda. Mas a igreja tem que ter tudo isso. Mas isso não é ser igreja. Ser igreja é viver constantemente inconformado. Constantemente desacomodado. Não pode estar acomodado. Não pode. Agora está tudo bem na minha vida. Jesus, Ele chamou você para ganhar vidas para Cristo. Ele chamou você para fazer coisas para o Senhor. Posso ouvir um amém? Então, vamos lá. O que custa é o tempo, dedicação, serviço, dedicação. Tem tanta gente aqui com tantas habilidades, mas porque geralmente, a mesma coisa que eu não me conformo, isso independente da igreja. Tem igrejas gigantes, amado, igrejas com 3, 4 mil pessoas. E se você pegar proporcionalmente, quantos desses 3, 4 mil pessoas trabalham? 5%. 3%. Ah, pastor, nem o dízimo, muitas vezes nem o dízimo dessas pessoas. Eu quero fazer parte desse 3%. Eu quero, sempre quis fazer. Quero fazer parte desse, eu não quero ser mais um. Sem a glória do Senhor, como o Thales fala, sem a glória de Deus, nós só somos mais um. Mas quando a gente tem a glória de Deus, meu amado, a gente faz a diferença. Não é fazer a diferença, não é estar aqui em cima do altar pregando. Fazendo a diferença é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer que a gente faça? Eu vou apresentar a Ele algo que me custe. Vai ser tempo? Vai ser tempo. Vai ser dedicação? Vai ser dedicação. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? E o fogo só virá quando você entender que só depende de você. Só depende de você pagar o preço. Amém? Nós estamos vivendo um tempo que vai chegar o tempo do avivamento. Vai chegar. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vai chegar esse tempo. Amém, essa palavra que eu queria trazer para você. Não fique achando, pastor, quarta-feira é só mais um culto. Não, não é só mais um culto. Quarta-feira pode ser o culto. Amém? Você pode dar glória a Deus? Essa palavra que eu tenho para você, faça você o seu sacrifício. Não dependa do sacrifício de outro. Não dependa de que alguém... pastor, nós temos sim parceiros de oração. E isso nós temos que ter. Temos que ter pessoas na igreja que a gente orar junto. Por que nós perdemos isso com o passar das décadas? Por que nós perdemos isso, amado? Porque a gente chega na igreja na hora que o culto começa, ou às vezes até um pouco depois, e saímos da igreja tão voado para as nossas casas. E não é para dormir. Muitos de nós, quando chegam em casa, não vai dormir, vai fazer outras coisas. Hoje eu vou chegar em casa daqui a pouco, vou ver o jogo do Flamengo, não vou dormir. Vou acordar cedo, mas não vou dormir. Por que a gente perdeu isso com o passar do tempo? Por que a gente perdeu esse cuidado? Você sabe uma coisa? Por que a gente perdeu de um falar para o outro, falar, olha, o seu filho precisa de você. E a gente ter a humildade de falar assim, obrigado por essa palavra. A pastora tem falado algo que é bíblico. A Bíblia fala, não mintais uns aos outros. A gente precisa tirar a mentira do nosso meio. Falarmos a verdade. E falar a verdade
é um sacrifício ao Senhor. Não é ser grosso, não é a sinceridade de uma criança. A sinceridade de uma criança, ela é cruel, né? Se ela acha feio, ela fala feio. Se ela acha bonito, acha bonito. Se ela tiver que rir, ela vai rir. A criança não tem noção de crueldade. Nós podemos ser sinceros sem sermos cruéis. Mas que a gente possa, em nome de Jesus, não terceirizar o nosso sacrifício. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele restaura a paternidade que nos falta. Tem alguém no nosso meio que precisa voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Deus te abençoe, Júnior. Vem cá, glória a Deus. Aleluias. Léo, Mateus, Cauã, vem cá, fica aqui perto do Júnior aqui. Quem vai ser a segunda pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Aleluias. Olha o Júnior aí. Quem vai ser a segunda pessoa? Você pode pensar assim, eu sou muito novo. Minha filha entregou a vida para Jesus. Ela perguntou, né? Se podia entregar, ou foi a Giovana? Essa daqui, minha outra filha, perguntou à minha esposa, a pastora: mãe, eu posso entregar minha vida para Jesus? Pode e deve, porque filho de crente não é crentinho, tem que se converter. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar aqui. Diácono Jurandir, ora aqui pela vida do Júnior. Você pode estender as suas mãos. Que noite linda. Senhor, nós glorificamos pela vida do Júnior, Senhor. Glorificamos, Senhor, o Teu nome, Senhor, por muito, Senhor, que Tu tem feito na vida dele, Senhor. Senhor, é uma noite marcante para ele, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que é a festa nos céus, Senhor. Quando um pecador se arrepende, ou quando, Senhor, alguém renova a sua aliança, Senhor. O Júnior está renovando a sua aliança contigo nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a vida dele a Ti, Senhor. Entra com a providência dos céus sobre ele. Renova a força, Senhor. Dá ânimo, dá vigor a ele, Senhor. Para que ele saiba que ele não está sozinho, Senhor. Para que ele se sinta abraçado no nosso meio, Senhor. Para que ele te olhe, Senhor, ele te veja, Senhor, como um pai, Senhor, que tem cuidado da vida dele, Senhor. Nós também, Senhor, fazemos parte de uma igreja, Senhor, que nos alegramos com ele, Senhor. Nos alegramos pela atitude que ele tomou nessa noite, Senhor, de voltar aos seus caminhos, Senhor, de entregar o teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a vida dele, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. Tudo que impede o crescimento do teu filho, nós declaramos que caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que tem afligido a vida dele, Senhor, que tem perturbado, Senhor, que não tem, Senhor, deixado ele caminhar, Senhor, olhar, Senhor, para Ti, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Nós damos uma ordem em nome de Jesus, Senhor, que caia tudo por terra que não provém de Ti na vida do Júnior, Senhor, e que ele venha, Senhor, a restabelecer, Senhor, a comunhão contigo, Senhor, e que ele possa andar, Senhor, pelos Teus caminhos, Senhor. Endireita as veredas, Senhor, e faz ele andar, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. O Júnior, Senhor, é uma pedra preciosa nas Suas mãos, Senhor. Oh, Deus, ele é uma flecha nas aljavas do Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que haja restauração, cura, libertação, Senhor, e que Tu faça uma linda obra na vida do Teu filho, Senhor. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode abraçar o nosso amigo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, né? A festa no céu. Isso, ó, domingo pela manhã não haverá escola bíblica dominical, tá? Vamos fazer a nossa festa genuína. Esteja orando, tá bom? David, Carla, os outros eu esqueci os nomes.
Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom. Antes de ir embora, deixa eu dar um abraço aí em vocês, tá? Amém? Erga a sua mão direita comigo e vamos dizer juntos: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga amém. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Passa ali na cantina, hein?